Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Nessa disciplina, nós já estudamos várias heresias que existem por aí, como o misticismo e as revelações extrabíblicas, o ecumenismo, o movimento de batalha espiritual, teologia da prosperidade e da libertação, o liberalismo teológico, progressismo evangélico e, mais recentemente, a teologia do coaching. Em todas essas heresias, nós analisamos quais eram os seus principais pressupostos e crenças e também o que a Bíblia dizia a respeito daqueles assuntos. Na aula de hoje, nós temos uma nova heresia para avaliar e ela tenta dialogar um pouco com uma doutrina bíblica que é a doutrina da graça, que é o favor imerecido de Deus. Mas tentando analisar ela e tentando talvez reinterpretar essa doutrina, acaba se criando uma nova heresia. Eu vou colocar aqui na tela alguns termos que são usados por alguns dos seus defensores e também alguns dos seus acusadores desses movimentos, que são graça barata, livre graça e também hipergraça. A gente vê aí autores e pregadores usando esses termos para tentar descrever essa nova interpretação que as pessoas começaram a ter a respeito da graça de Deus. É claro que esses termos não são idênticos e foram ditos em ocasiões diferentes para dar ênfase em um aspecto diferente a respeito dessa interpretação da graça, mas eles conversam e dialogam sobre um assunto em comum. Na aula de hoje eu gostaria de focar na hipergraça, que talvez é um termo um pouco mais contemporâneo e que está mais em uso, principalmente no meio dos seus defensores desse movimento, né? Que tenta dar essa ideia de uma graça assim extravagante, uma interpretação bem grande e com bastante foco a respeito dessa doutrina da graça de Deus, a hipergraça. Mas a gente vai entender o porquê que ela não é a doutrina real da graça de Deus. Bom, antes da gente entrar de fato na aula, eu gostaria de ler o texto de Judas, capítulo 1, né, versículo 4, que diz o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, o que o texto está dizendo é que houve alguns homens ali que pegaram essa doutrina da graça de Deus, desse favor imerecido de Deus, desse presente, e transformaram isso em libertinagem, ou seja, aquela velha história, se Deus me perdoou, então eu posso pecar à vontade. Essa é a libertinagem que começou a surgir por causa dessa nova interpretação de uma doutrina que é bem importante no Evangelho, que é da graça de Deus. Então, a partir desse ponto de vista que já estava sendo citado lá em Judas e caminhando para hoje, nessa nova interpretação da graça de Deus, é que a gente vai falar desse movimento. Então, essa é a hipergraça. Bom, para os seus adeptos, né, para esses pastores e pregadores que são adeptos ao movimento da hipergraça, ou essa graça mais extravagante, eles falam dela como algo muito positivo, como algo, como se eles estivessem sendo bem intensivos na pregação da graça, bem empolgantes. Ou seja, eu sou adepto da hipergraça porque eu prego muito a graça, porque eu cito muito ela nas minhas pregações. Só que isso, na verdade, mostra uma nova interpretação da graça de Deus. Eles acham que estão apenas citando muito a graça de Deus, falando muito sobre a graça de Deus, mas o que realmente está acontecendo é uma nova interpretação, é uma graça diferente do que a graça descrita na Bíblia, porque é uma graça com alguns aspectos novos, é uma graça ali um pouco libertina, é uma graça que prefere esquecer algumas outras verdades que tem na palavra de Deus, como o arrependimento dos pecados. Então é uma graça que ela não é inteira, ela é uma graça um pouco falsa, que é apresentada como se fosse verdadeira. Para a gente entender bem esse termo, eu coloquei a seguinte definição: um achismo equivocado da graça de Deus, que resulta em um evangelho incompleto, enfatizando apenas o perdão de Deus. Então, é um achismo, uma interpretação na mente desses pastores e pregadores, que acaba se tornando um evangelho incompleto, porque eles pregam apenas aquilo que eles acham que deve pregar. Eles pregam apenas aquilo que as pessoas querem ouvir.
Isso me lembra muito aquele texto de 2 Timóteo 4, que fala que haveria um tempo onde as pessoas formariam para si mestres, segundo aquilo que o ouvido delas iria coçar, segundo aquilo que elas desejariam ouvir. Então é exatamente isso que acontece com a graça, com a hipergraça e também com tantas outras heresias, que são pessoas ajuntando para si mestres e mestres pregando para as outras pessoas exatamente aquilo que elas querem ouvir, ou seja, um evangelho incompleto, um evangelho não totalmente errado, mas com algumas verdades e também com algumas mentiras, um evangelho incompleto. Essa é a hipergraça. Bom, quando a gente olha para esse movimento, a gente percebe que eles parece que selecionam as doutrinas bíblicas que eles querem pregar. Parece que eles selecionam as doutrinas bíblicas que não são tão ofensivas, mas acabam deixando de lado aquelas que parecem ofender um pouco o pecado, ofender um pouco os desejos do ser humano. Então, eles selecionam as doutrinas que eles querem e parece que isolam a graça de Deus das demais doutrinas, isolam a graça de Deus dos demais atributos de Deus, justamente porque ela é aquela mais aceitável, mais bonita, mais florida para as outras pessoas. Então, a graça de Deus é aquilo que todo mundo quer, o amor de Deus é aquilo que todo mundo quer. Agora, a justiça de Deus, agora o padrão moral de Deus, isso já é um pouco diferente. Então, eles acabam selecionando aquilo que eles realmente querem ouvir e o que eles sabem que as outras pessoas vão gostar e acabam isolando do resto do evangelho. Por isso se torna um evangelho incompleto. Eles parecem tentar formular ali uma graça, uma doutrina da graça, uma doutrina do evangelho mais aceitável para o público deles, né? Como Dietrich Bonhoeffer fala em seu livro Discipulado, lá no meio do século XX, ele fala que é como se a gente formulasse uma doutrina da graça que a gente quer ouvir e presenteasse para nós mesmos, ou seja, não é uma graça de Deus, é uma graça que a gente está colocando na boca de Deus e que a gente está presenteando a nós mesmos, porque a gente gostou muito desse presente, fazendo um presente para si mesmo, uma doutrina do evangelho e da graça para presentear o nosso próprio coração e o nosso próprio ego. Então, acontecem essas más interpretações, mas talvez para definir ainda de forma um pouco mais geral, uma doutrina que é a doutrina da salvação parece ser a mais afetada nesse movimento. Parece que quando se olha para a salvação, não consegue lidar muito bem ali com as consequências da salvação e com tudo mais. Parece que tenta responder ao problema que o legalismo oferecia, que será que somos salvos pelas obras, pela lei ou pela graça? Como que fazemos isso? Parece que tenta resolver esse problema, só que acaba errando em todo o resto da doutrina da salvação. Mas como é que a gente pode identificar esses pastores e líderes e essas igrejas que são adeptas à hipergraça? A gente tem alguns aspectos externos e também alguns aspectos internos para a gente poder ver. Algumas coisas que eles falam bem abertamente e algumas coisas que estão ali enrustidas no conteúdo das suas mensagens. Então, primeiro analisando esses aspectos externos, o que é mais facilmente identificável na fala e na forma de se comportar dessas pessoas? Bom, eu listei aqui 10 itens, e o primeiro deles é que eles costumam nunca falar a respeito do pecado, costumam não tocar muito no assunto da depravação humana, de Romanos 1, 2 e 3, dos textos bíblicos que falam que não há um justo sequer, que todos somos pecadores e que miserável homem que sou sem Cristo. Parece que eles não tocam muito nesse assunto, até mesmo por confundir um pouco já e ainda não, né? Pensando assim, poxa, mas eu sou justo em Deus, então eu nem sou mais pecador, nem preciso mais lidar com o pecado, e acabam interpretando errado, entendendo de forma equivocada a questão do pecado, a presença do pecado no nosso corpo. Certamente não somos mais escravos do pecado, mas o pecado ainda está no nosso coração, ainda está na nossa luta diária, e a gente continua tendo que lutar com ele. Paulo fala isso em diversas ocasiões. Então, o pecado é uma realidade e precisa ser pregado. Afinal, precisamos de um Salvador, porque pecamos, porque estamos destinados ao inferno. Então, precisamos de um Salvador por causa do nosso pecado.
E a vida de santificação, não tem como a gente, durante a nossa vida cristã inteira, esquecer a respeito do pecado. A gente precisa lidar com ele, a gente precisa se arrepender constantemente e ter uma mudança de vida constante. Então, é uma realidade bíblica que não é muito citada por esses pastores. E quando eles citam a questão do pecado, eles parecem diminuir um pouco. Então eles parecem, talvez em suas músicas ou até em suas pregações, falar: poxa, mas eu pequei sem querer, nós pecamos sem querer, a gente não tinha essa ideia, essa motivação, mas acabamos pecando e acabam tentando diminuir um pouco ali a gravidade da culpa do pecado, porque para não ser muito ofensivo, né, no coração daquelas pessoas que estão ouvindo. Em segundo lugar, eles parecem não se posicionar muito a respeito de alguns assuntos importantíssimos na palavra de Deus, principalmente no que se diz da moral cristã. Eles parecem não se posicionar muito a respeito da moral que é explícita na Bíblia, sobre esses temas que são mais discutidos por aí fora, por exemplo, sobre o aborto, ou sobre tantas outras coisas. Parecem não falar muito ali sobre sexo antes do casamento, sobre pornografia, sobre fornicação, essas questões mais morais, homossexualismo. Por quê? Porque esses assuntos são delicados e podem ser ofensivos para as pessoas que estão chegando, então é melhor a gente não comentar esses assuntos e nos mantermos omissos, falar apenas o que é mais importante, o amor de Deus. E acabam caindo nesse erro de escolher aquilo que eles querem pregar da palavra de Deus, falhando terrivelmente na tarefa de serem bons dispenseiros e arautos do evangelho, pregando a palavra com a sua integridade. Em terceiro lugar, eles costumam ignorar quase sempre o Antigo Testamento. Eles costumam ignorar ali a lei de Deus descrita no Antigo Testamento, o Pentateuco e tantas falas dos profetas, salmos e provérbios, costumam ignorar, mas principalmente porque eles consideram o Novo Testamento como de real valor, o Novo Testamento como aquele que é para hoje em dia, como correto, e o Antigo Testamento não tem nada a nos ensinar. Eles costumam fazer isso principalmente quando o Antigo Testamento e quando a palavra de Deus em si começa a contrariar alguns de seus ensinos. E eles também costumam deixar o Antigo Testamento de lado, justamente por não entender um pouco a questão do cristão e a lei de Deus hoje. Eles costumam pensar: a lei de Deus já caducou e a gente não tem mais nada a ver com ela, a gente pode simplesmente esquecer tudo o que está escrito ali na lei de Deus. Não consegue lidar muito bem com isso, e a gente vai falar um pouco mais tarde a respeito desse assunto. Em quarto lugar, eles costumam aceitar em sua liderança, em cargos de liderança, ali nos ministérios e tudo mais, pessoas que são repreensíveis, ou pessoas que estão ali vivendo na imoralidade, vivendo pecados explícitos que não foram tratados. E eu disse aqui repreensíveis justamente porque quando a gente olha para as cartas pastorais, aquilo que Paulo escreveu tanto para Timóteo quanto para Tito, a gente vê que a primeira qualificação que ele coloca ali é que o líder cristão ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, uma pessoa que não tem nenhuma ponta solta, uma pessoa que não tem aquele pecado que não foi tratado, que a pessoa não pediu perdão, se arrependeu, está buscando ser disciplinada ou ser tratado com aquele pecado. Uma pessoa repreensível é uma pessoa que continua vivendo nesses pecados, ela já foi talvez até alertada a respeito do pecado, mas continua na prática do pecado e não busca mudança. E quando a gente olha para as cartas pastorais, a gente vê muito claro que um líder, que é um exemplo da congregação, não pode ser repreensível, ele precisa ser irrepreensível, buscar viver uma vida com integridade, com um padrão moral para todas aquelas pessoas da congregação. Mas, costumeiramente, nessas igrejas, os líderes vivem práticas imorais e não são disciplinados, não são tratados, justamente por causa da tolerância. Além disso, eles se posicionam fortemente contra a igreja institucional, ou também contra tudo aquilo que é conservador ou talvez tradicional. Por exemplo, em uma igreja dessa facilmente vai se ouvir palavras de acusação grave contra seminários tradicionais, ou um estudo teológico tradicional em um seminário teológico ou em uma faculdade teológica. Vão se dizer que a gente não precisa mais se prender a esse tipo de estudo, mas cada um faz a sua teologia da forma que quer, na sua interpretação, na sua casa.
Eles vão falar mal de denominações que são talvez antigas e muito tradicionais, simplesmente pelo fato de serem tradicionais, e eles acabam identificando essas igrejas, ou talvez um pastor um pouco mais tradicional, como um religioso. E constantemente em seu discurso colocam as falas de Jesus contra a religiosidade de um seminário teológico. As falas de Jesus e o amor de Jesus contra essas denominações aí antigas. As falas de Jesus contra essas falas de acusação contra pecado. E tentam talvez ridicularizar os seus oponentes, ou talvez essa doutrina que é a oponente teoricamente nessa disputa, como ridícula, como antiquada. E por isso tentam crescer a sua fama com esse novo modo de ser igreja, pautada apenas no amor. A gente pode perceber que em muitas heresias que a gente tratou, esse mesmo discurso, essa mesma motivação começou a entrar, de você querer ser um pouco mais tolerante com as pessoas e acabar esquecendo do seu relacionamento com Deus. Querer resolver esse horizontal, mas acabar prejudicando esse nosso relacionamento vertical com Deus. Acabar pecando contra Deus, mas isso não importando muito, porque o que importa é o horizontal, o que importa é o que as pessoas acham de mim, e não apenas o que Deus acha de mim, como eu tenho sido diante do meu Deus. Em sexto lugar, esses líderes pregam muito mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda, e mensagens que enfatizam muito que você é amado, mas que você não é culpado. Você é amado por Deus e alvo do amor de Deus, afinal você é filho de Deus, mas você não é culpado pelo seu pecado. Deus não leva em consideração, visto que Ele te ama. Ele te ama, e mesmo que você peca, você pode passar a vida inteira com as mesmas práticas passadas, você pode continuar constantemente nos seus pecados de estimação, porque isso não faz diferença, porque Deus te ama. E acabam colocando esse amor superior, né? E que não se importa com os pecados, não se importa com essas desobediências a Deus. Constantemente, eles também atraem um grande público de pessoas. Afinal de contas, o que a maior parte das pessoas querem ouvir, ainda mais as pessoas que não são cristãs, é justamente aquilo que apalpa, né? Aquilo que é macio aos ouvidos e aos corações dessas pessoas. Então, é aquilo que eles gostam. E se você começa a pregar somente o amor, se você começa a pregar somente que Deus é tolerante com o seu estilo de vida, Deus é tolerante com o seu pecado e você não precisa mudar, aí vai atrair certamente uma grande parcela da sociedade. Essas pessoas acabam usando justamente esse amor como um escudo para suas heresias. Acabam usando o amor de Deus como um escudo para os seus pecados também. E constantemente, quando são acusadas e quando são denunciadas, poxa, vocês estão pecando, vocês estão pregando um evangelho falso, eles vão constantemente usar, não, mas você tem que ver a nossa motivação. Você tem que ver que Deus me ama e que Deus te ama. E isso deve apagar toda essa discussão de quem está errado, o que é pecado, porque o amor de Deus é superior. Por mais que isso pareça até um pouco bonito, a gente vai entender que é uma mensagem um pouco deturpada do amor de Deus. O amor de Deus, ele não é assim irresponsável. O amor de Deus, ele não é assim da forma que a gente quer que seja. O amor de Deus é muito mais superior àquilo que nós pensamos. A justiça de Deus é muito mais superior do que a justiça do homem. E todos os atributos de Deus são muito mais superiores àquilo que até mesmo nós achamos a respeito dos atributos de Deus. Porque Deus é perfeito, Deus é completamente santo e grandioso em todos os seus atributos. Mas constantemente o ser humano, principalmente o cristão, ele acaba reduzindo atributos de Deus, reduzindo verdades bíblicas para poder encaixar um pouco melhor na cabeça das pessoas e assim acaba pregando um evangelho falso, acaba pregando um Deus falso. Em nono lugar, constantemente em suas pregações, o homem é colocado no nível de Deus. O homem ele é levantado. O homem ele é exaltado a ponto de, por exemplo,
certos pastores se falarem, eu me entendo como justo tanto quanto Cristo é. Eu, inclusive, já ouvi de alguns pastores pessoalmente que diziam que a sua santidade poderiam se equiparar à santidade de Deus, à santidade de Jesus. Porque eles acabam confundindo um pouco o aspecto de já ainda não, que a gente vai conversar um pouco nessa aula, mas acabam usando e abusando de alguns termos que eles pegam das Escrituras para se auto-afirmarem e se colocarem num nível parecido com o de Deus. Mas acabam esquecendo um pouco da sua natureza pecaminosa e acabam esquecendo um pouco da humildade que todo cristão tem que praticar diante de Deus. A humildade não é você simplesmente ficar assim um pouco temeroso ou algo do tipo, mas a humildade verdadeira, a humildade bíblica, como a gente pode ver em Tiago 4, é de você reconhecer a sua posição diante de Deus. É você, diante de Deus, falar, eu sou infinitamente inferior que o Senhor. Eu não sou santo, eu sou pecador, eu sou um miserável, e você reconhecer a sua posição diante dele, para que então você possa ter um relacionamento um pouco mais sadio com Deus, e ele sim, é claro, através da obra de Cristo, te dá um valor muito diferente, mas nós em si não temos um valor comparado ao de Deus, mas sim através de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, que temos algum valor, que temos um valor diante de Deus, somos alvos da graça e do amor de Deus, mas nós somos pecadores, miseráveis, como a palavra de Deus diz lá em Romanos 7, e essa é a nossa condição. Em último lugar, esses pastores costumam reduzir um pouco o valor da palavra de Deus, principalmente quando essa acaba denunciando algumas de suas práticas, principalmente quando a palavra de Deus começa a entrar em contradição com as suas pregações. Então é necessário, assim como tantas outras heresias comentamos, uma reavaliação do texto bíblico, uma reavaliação do valor daquele texto, uma reavaliação da interpretação daquele texto, para que ele seja um pouco mais encaixável à nossa pregação. Não a nossa pregação encaixável com a verdade da palavra de Deus, mas a verdade da palavra de Deus ser manipulável para se encaixar na minha pregação. Isso é bem evidente nessas igrejas. Bom, pensando um pouco a respeito da salvação e pensando um pouco na interpretação que a hipergraça tem a respeito disso, eu gostaria de colocar aqui essa imagem que separa o legalismo da hipergraça com a sã doutrina no meio. Principalmente a respeito da salvação, mas em outros termos e também em outras áreas de estudo da teologia, o legalismo ele está em completa oposição da hipergraça. E na verdade, a hipergraça parece surgir justamente para ir contra o legalismo. A hipergraça surge justamente por causa do legalismo, justamente porque algumas pessoas falam que a nossa salvação é por obras e a gente faz isso e a gente faz aquilo e é isso que a gente consegue fazer para ser salvo. A hipergraça tenta responder ao legalismo, só que de uma forma igualmente errada e equivocada. Quais são então os problemas internos e o que a gente pode alistar aqui do conteúdo equivocado das suas interpretações a respeito das verdades bíblicas? Em primeiro lugar, eles diminuem o significado de fé salvífica ou a fé para a salvação. Comumente em suas pregações, eles acabam, talvez nas entrelinhas ou em alguns casos bem explicitamente, dizendo que a fé para a salvação basta acreditar em Deus, basta acreditar em Cristo, acreditar na cruz, acreditar em Deus e acreditar nesse grandioso amor que está prestes a te inundar e você está salvo. A sua vida não precisa ser de nenhuma outra forma, afinal, quem é adepto da hipergraça morre de raiva dos legalistas e dessa doutrina, dessa heresia do legalismo, que precisa de coisas para ser salvo. Então, eles acabam falando isso. Você só precisa acreditar, não acontece mais nada, porque é a graça de Deus que te salva. Realmente, a graça de Deus é que nos salva. Efésios 2, 8 a 9 e 10 deixa muito claro, falando que nós somos salvos por causa da graça de Deus, não por obras, para que nenhum de nós venha a se vangloriar.
mas é pela graça de Deus, pela fé que Deus dá no nosso coração. É um dom de Deus, não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus nos proporciona para que a gente possa responder em fé a Ele. Acontece que essas pessoas acabam ignorando um segundo aspecto da fé salvífica. A gente aprende na palavra de Deus que a fé para a salvação, ela é acompanhada de algo igualmente necessário, igualmente importante, que é o arrependimento. Toda fé verdadeira, a fé para a salvação, a fé em Cristo Jesus e essa entrega, não só acreditar, mas entregar e depositar toda a sua vida para Ele, é acompanhada de um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, um arrependimento sincero e um arrependimento agradável a Deus. Eu não estou dizendo aí de uma depressão cristã, poxa, eu preciso acreditar em Deus e ser uma pessoa deprimida. Não é isso. É lógico que eu preciso sentir tristeza, mas a Bíblia ela fala que Deus ele enxuga as nossas lágrimas. A Bíblia fala que Deus ele dá o riso novamente. Inclusive, tanto em Tiago 4 fala exatamente isso, que Deus ele quer que a gente chegue ao choro primeiro, para que Ele possa nos dar alegria verdadeira. E por que isso? Porque a alegria que temos antes de encontrar a Cristo é uma alegria vã, é uma alegria fútil, é uma alegria que a gente baseia ela nos nossos desejos, nas nossas vontades. Deus então precisa mostrar para a gente a futilidade dessa alegria e mostrar a gravidade da nossa situação de pecadores miseráveis, que em cada atitude pecaminosa oferece uma afronta contra Deus. Deus quer mostrar esse pecado, essa tristeza pelo pecado, para que a gente possa então sentir a verdadeira alegria, não baseada nas nossas vontades e desejos, mas baseado na vontade de Deus. O arrependimento, então, ele tem duas facetas aí nessa questão de fé para a salvação. A fé acompanhada de arrependimento. Mas o arrependimento, a gente pode dizer que é a tristeza pelo pecado. Não um remorso, mas uma tristeza pelo pecado. E para deixar isso bem claro, eu gostaria de ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ou seja, remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, arrependimento é tristeza pelo pecado em si. Remorso é você ficar triste porque agora que você adulterou, agora que você fornicou, você vai ser julgado na igreja, você vai ter que talvez ser disciplinado publicamente e você vai passar pelas consequências do pecado. Isso é remorso. Arrependimento é uma tristeza profunda porque você desagradou o seu Deus. Não é um arrependimento por causa das consequências, mas pelo pecado em si, uma tristeza pelo pecado em si, porque ele é uma afronta contra Deus. E nós sentimos uma profunda tristeza quando desagradamos o nosso bondoso Deus. Essa é a diferença de remorso e arrependimento. Mas além disso, além de implicar em tristeza pelo pecado, o arrependimento também implica mudança. Mudança de atitude, mudança de vida, mudança de pensamento, essa metanoia que o livro de Romanos deixa muito claro. É você ter uma mudança drástica de vida. É você deixar suas atitudes passadas e mundanas para trás e tomar atitudes novas agora para frente. É você despojar da sua velha natureza e se revestir da nova natureza. É você deixar as obras da carne para lá e começar agora a buscar o fruto do Espírito. É você parar de agradar a sua carne, mas agradar agora a Deus. É você parar de dedicar a sua vida para si mesmo e dedicar a sua vida para Cristo. É você parar de idolatrar a si mesmo e você começar a idolatrar, a adorar o único digno de adoração, que é o Deus verdadeiro. A gente pode ver isso muito claro em vários exemplos bíblicos, quando o arrependimento acontecia, imediatamente os personagens tinham uma mudança de atitude. A gente pode olhar, por exemplo, para Zaqueu, lá em Lucas 19, quando ele tem um arrependimento, ouvindo ali a pregação de Jesus, mas imediatamente ele tem também uma mudança de atitude. O arrependimento ali implicou tristeza pelo pecado, mas também mudança de vida, mudança de atitudes. Por isso agora ele toma aquela decisão de devolver aquilo que ele roubou e na verdade devolver até mais do que aquilo que ele roubou.
porque arrependimento não é só remorso. Arrependimento é tristeza profunda pelo pecado e arrependimento implica mudança. Em segundo lugar, esses pastores costumam ignorar o processo de santificação. Eles acabam focando demasiadamente na salvação, em resolver aquele problema que não é bem resolvido no legalismo, na salvação, mas acabam errando na etapa seguinte. Para eles, se eu sou perdoado, eu posso viver da forma que eu quiser. Resolvendo a questão da salvação, eu sou salvo por Deus, por causa do amor de Deus, aí pronto, já está tudo resolvido, não existe mais nenhum processo, não existe mais nada a ser feito e crescido na minha vida, porque se sou perdoado, posso viver da forma que eu quiser. Quando a gente se depara com essa questão, é muito interessante a gente lembrar, por exemplo, do texto de Romanos, que Paulo fala, se o pecado está constantemente na sua vida, só que você olha para a graça de Deus e vê como há perdão de pecados, agora eu vou abusar da graça? Paulo fala, só porque a graça de Deus é muito grande, só porque Ele me perdoa sim de todos os meus pecados, eu vou abusar e eu vou viver de uma forma que eu desejo, que o meu coração deseja? Não. A resposta de Paulo é, se eu sou salvo por essa graça verdadeira, se eu sou salvo por um Deus que me perdoa todos os meus pecados, a resposta mais coerente para essa salvação é eu dedicar, eu presentear, eu me entregar piedosamente, consagrar toda a minha vida a esse Deus que me salvou. É eu viver da forma que Ele quer, que Ele queira, e não fazer as coisas que Ele não quer que eu faça, fazer aquilo que Ele quer que eu faça, entregar a minha vida e entregar a minha vida para Ele. É eu não ser mais escravo do pecado, mas eu falar, Senhor, eu quero ser o seu escravo. Eu não sou mais escravo da minha carne, das minhas vontades, mas eu me entrego a Ti. Eu quero ser um escravo do Senhor. Só que essas pessoas, esses pastores, acabam não lembrando muito desses textos bíblicos e enfatizando apenas a questão de que existe o amor grandioso de Deus. Como eles não completam a leitura bíblica, ou talvez a interpretação correta do texto bíblico, eles acabam acrescentando com aquilo que eles querem, que é, você pode sim viver da forma que você quiser, porque você é um perdoado de Deus. Para a gente entender um pouco essa confusão que acontece na mente dessas pessoas da hipergraça, eu gostaria de apresentar aqui uma pequena imagem que mostra um pouco sobre a obra de Cristo na cruz, em vários estágios, passado, presente e futuro. A gente pode avaliar passado, presente e futuro de várias formas na nossa vida. Por exemplo, a questão do nosso pecado. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora, como nós somos salvos, estamos num processo de santificação, nós temos a presença do pecado, mas não somos mais escravos. Futuramente, não estaremos nem mais com o pecado em nosso corpo, seremos totalmente libertos. Então, o pecado tem esse caminho linear e crescente da relação entre pecado e ser humano. Mas na salvação também tem alguns aspectos de passado, presente e futuro, que são esses. No passado, somos justificados. A justificação aconteceu ali na morte de Cristo na cruz, e a morte de Cristo na cruz me tornou justo, ou seja, eu merecia o inferno. Eu nasci, comecei a pecar, e mesmo antes de começar a pecar, já tinha um pecado aqui dentro do meu coração, herdado, o pecado original de Adão. Então, eu já fui destinado ao inferno desde que nasci, e cada atitude só comprovou esse destino meu. Mas uma vez que Cristo morreu por mim na cruz, eu sou justificado, e agora a justiça que é vista em minha vida não é mais a justiça minha, mas é a justiça imputada de Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou e não teve nenhum pecado. Ele sim é completamente 100% justo. Então eu sou justificado no passado. E parece que o legalismo não consegue interpretar muito bem isso. O legalismo tenta acrescentar algumas coisas para a nossa salvação. Por exemplo, quando a gente olha para o livro de Gálatas, nós vemos ali que aquelas pessoas ouviram a mensagem de Paulo sobre o Evangelho, mas elas também ouviram o que alguns fariseus, o que algumas pessoas ali do judaísmo acabavam falando, e eles falaram,
então pera lá, para a gente ser salvo não é acreditar em Cristo e nos arrepender, fé e arrependimento. Eu preciso de fé e arrependimento, mas eu também preciso de cumprir essa lei, de cumprir isso e cumprir isso, porque se eu não cumpro todas essas coisas, eu não sou salvo. Então, a hipergraça vem tentar resolver isso e falar, não, Efésios 2, 8 a 10 diz que nós somos salvos pela graça, isso é bem resolvido ali. Só que quando eles avançam para o segundo estágio, para o aspecto presente da nossa vida cristã, para a santificação que se iniciou desde o momento da nossa conversão e que irá terminar no momento da nossa glorificação, nós iremos viver esse processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo. Esse processo crescente de santificação, que tem sim seus altos e baixos, mas continua de forma crescente, esse processo não é bem compreendido pelo pessoal da hipergraça. Por quê? Justamente eles se baseiam apenas nessa questão de sou perdoado e justificado pela graça de Deus, mas nada acontece em decorrência disso. Só que a Bíblia nos mostra de forma muito clara que a vida coerente de um cristão é uma vida de santificação. Inclusive, a Bíblia pede que nós cresçamos em santificação, cresçamos em santidade, cresçamos em ser parecidos com Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 10, em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nosso alvo da vida cristã é se parecer com Cristo. Então, que tipo de pregação é essa que para em sermos amados por Deus, mas não continua em sermos parecidos com Cristo? É uma pregação totalmente equivocada do Evangelho. Então, essa é a confusão que acontece no legalismo e na hipergraça. Bom, com isso a gente conclui que a salvação ela precisa de fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Arrependimento é a tristeza pelo pecado, seguido de um abandono desse pecado. A salvação, a outra conclusão que nós temos é que a salvação, a justificação, ela é seguida pela santificação. E esse é o processo coerente da vida cristã. É o processo bíblico e o que Deus quer que façamos. Entregar a nossa vida diariamente a Ele e tirar os desejos do nosso coração e viver somente para Ele. Então, fé é seguida de arrependimento e justificação é seguida de santificação. E a gente não pode esquecer essas verdades bíblicas. Em terceiro lugar, o terceiro equívoco do conteúdo das mensagens desse pessoal, da hipergraça, é que eles interpretam errado o papel da lei na vida do cristão. Rotineiramente, eles acabam falando, olha, a lei caducou, a palavra de Deus deixa isso bem claro. Então, a gente pode esquecer da lei de Deus. A gente pode esquecer do Antigo Testamento. A gente tem que viver agora no período do Novo Testamento, e é o Novo Testamento que vai guiar as nossas atitudes. A questão é que eles esquecem que o próprio Novo Testamento, ele se deita no Antigo Testamento, ele se completa com o Antigo Testamento, e ele está em completa sincronia, em completa concordância com o Antigo Testamento. Por isso, o que a Bíblia deixa muito claro a respeito de como nós lidamos com a lei, são algumas coisas. Primeiro, nós precisamos reconhecer o valor da lei. Precisamos reconhecer que a lei de Deus ela não é pecaminosa, não. A lei de Deus ela é santa, ela é expressão da moral de Deus, ela é expressão do caráter de Deus. Por isso, a lei de Deus não é inútil e nem pecaminosa, mas ela é perfeita. Além disso, a lei tem um valor muito interessante que é de denunciar o nosso pecado, denunciar e acusar aonde estamos pecando, aonde estamos falhando e como devemos viver uma vida que agrada a Deus. Então ela tem um valor especial na vida cristã, inclusive no processo de santificação. Como descobriríamos como é o caráter de Deus? Como descobriríamos como é uma vida agradável a Deus? O que é o padrão moral de Deus sem a lei? Sem olhar para o Antigo Testamento e aprender como Deus quer ser adorado e como Deus quer que nós sejamos enquanto cristãos. Nós devemos também olhar para a lei com alegria pela libertação do regime da lei. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, sim, reconhecendo o valor da lei, mas também com alegria de que eu não estou mais debaixo do jugo da lei. Hoje eu sou uma pessoa salva, e eu fui salvo pela graça, pela fé que Deus me deu,
E eu não estou mais debaixo desse jugo, desse peso da lei, de sou salvo apenas se eu cumprir isso ou aquilo, e esse constante peso. Eu preciso me alegrar por causa disso, mas eu também preciso me alegrar pela oportunidade de poder seguir a palavra de Deus, a oportunidade de ter a lei ali e de poder voluntariamente cumprir a palavra de Deus. Eu não sou salvo por causa da lei, mas enquanto salvo eu quero cumprir a lei. Eu não sou salvo porque eu estou fazendo todas essas coisas, mas a coerência máxima é, se eu sou salvo, eu quero viver esse padrão de moralidade, porque é dessa forma que Deus é glorificado, porque é dessa forma que Deus é exaltado. Eu não sou salvo por causa disso, mas Deus é glorificado quando eu cumpro, quando eu persigo, quando eu tento persistir na doutrina da palavra de Deus, no cumprimento da moral estabelecida ali na palavra de Deus. Em quarto e último lugar, eu preciso reconhecer que a força para eu cumprir isso não está em mim. Efésios 2 deixa muito claro isso, que não é por obras, para que ninguém se glorie, se vanglorie, mas é a graça de Deus. Então, eu tenho essa missão agora de cumprir, de buscar essa coerência, de buscar viver uma vida coerente com a palavra de Deus e agradável aos olhos de Deus, mas eu também tenho a convicção e o reconhecimento de que é Deus que faz isso em mim, porque o mesmo Deus que justifica, santifica, o mesmo Cristo, a mesma obra de Cristo que nos justificou, também iniciou a santificação no nosso coração. O mesmo Deus que nos justifica, nos presenteia com o Espírito Santo, a que nos dá força para resistir e para dizer não para o pecado. É o mesmo Deus que nos dá o livramento necessário para responder a cada tentação que acontece na nossa vida. É o mesmo Deus que dá a palavra de Deus como um presente para nós, para a gente ter esse manual de como viver a vida de forma agradável a Deus e não entrar em parafuso com os problemas, com as dúvidas que surgem por aí. Ele nos presenteou com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, a de Deus que mora e habita no nosso coração e nos conduz. Então, a força de tudo isso vem do próprio Deus e nós precisamos reconhecer isso. Mas, mais uma vez, a lei de Deus, ela não é má. Inclusive, se a gente olha para Mateus 5, 17 e 18, o próprio Jesus Cristo diz o seguinte: não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Além disso, quando a gente olha lá em Hebreus 8, versículo 10, a gente vê que a lei de Deus, ela ainda assim é importante na vida cristã. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis, o meu padrão, a minha moral em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então a lei, o padrão moral de Deus, ele tem um papel extremamente importante na nossa vida cristã. Assim que nós sabemos como o nosso Deus quer ser adorado, como ser um povo separado de Deus, santo, separado, entregue a Ele. É através da lei que nós aprendemos tudo isso. Além disso, um quarto equívoco desses adeptos da hipergraça é que eles acabam barateando a graça de Deus. Em que sentido? Primeiro, em transformá-la em um produto de consumo. Em transformar na graça de Deus algo que a gente vai montando de acordo com o pedido do cliente, como numa sorveteria que a gente vai montando, colocando os sabores que a pessoa quer. Você quer a graça desse jeito, esse tipo de pecado não, então eu vou tirar, eu vou montando do seu jeito e te entrego um produto de consumo. Quando eu faço isso, eu acabo barateando a graça de Deus, como o Dietrich Bonhoeffer fala em seu livro Discipulado. Eu acabo transformando ela numa graça barata, uma graça que não tem valor algum, porque ela não é feita de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a realidade de que ela realmente é. Mas eu tento transformar ela e encapar ela de uma forma que é mais agradável ao cliente, como um produto destinado ao cliente. Além disso, ela se torna barata ou sem valor quando eu uso a graça de Deus e o amor de Deus como um passe livre para pecar.
como aquele passe livre que a gente tem talvez num parque de diversões para poder acessar qualquer brinquedo. A graça de Deus para muitos cristãos é um passe livre para a vida que eu quero ter, do jeito que eu quero, de acordo com os meus padrões. A graça de Deus se torna um passe livre para pecar, um passe livre para servir o meu coração, porque isso não vai ter qualquer tipo de consequência. Afinal, eu sou alvo da graça de Deus, alvo do amor de Deus, e posso viver da forma que eu quiser, porque Deus me perdoa. Em quinto e último lugar, eles não entendem, não compreendem um pouco esse aspecto do já e ainda não. É um aspecto muito comum na teologia, que a gente fala inclusive muito a respeito da escatologia, dos fins dos tempos, né? Do já ainda não, as coisas que já são, mas ainda não são. E uma coisa interessante do já ainda não, pensando nessa questão da nossa condição enquanto seres humanos, é que nós já somos justos. Eu sou justo por causa de Cristo na cruz. Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo. Deus vê a santidade de Cristo, que morreu ali sem pecados e ressuscitou vencendo a morte. E morreu e pagou o preço pelos meus pecados. Mas ao mesmo tempo que eu sou justo, eu também sou pecador. Eu também sou, como Paulo diz em Romanos 7, um miserável. Uma pessoa que não consegue lidar bem com essas coisas e acaba pecando e cedendo aos meus desejos. Eu sou, como o próprio apóstolo Paulo fala ali em Romanos, uma pessoa que não é justa, uma pessoa que está distante da glória de Deus, se não fosse pelo amor de Deus, se não fosse pela graça de Deus. Eu ainda tenho essa presença do pecado, enquanto cristão aqui na terra, enquanto crescendo em santificação, eu ainda tenho que lidar com o pecado em minha vida. Por isso, eu sou justo, mas eu também sou pecador. Eu preciso entender o amor de Deus e a graça de Deus e o perdão de Deus, mas eu também preciso lidar com o pecado na minha vida. Eu preciso tomar atitudes intencionais de deixar a velha natureza e de seguir uma nova natureza, uma natureza de Cristo, um caráter de Cristo. Eu preciso entender o amor de Deus, mas eu preciso me arrepender pelo meu pecado. Não que o arrependimento pelo meu pecado me dá a salvação, e talvez não pedir perdão por um pecado ou outro pode acabar não me dando a salvação, se eu esqueci de pedir um perdão. Mas é coerente com a vida cristã a tristeza pelo pecado e a vontade, essa ânsia de viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Então eles acabam confundindo um pouco e pegando apenas talvez o termo justo e não pecador. Inclusive Lutero fala exatamente essas duas palavras, descrevendo a si mesmo e descrevendo os cristãos. Nós somos justos e pecadores. Essa é a nossa realidade do já ainda não na questão do pecado e da justificação. Como conclusão, essas pessoas, ao quererem defender o evangelho, ou talvez pregar esse evangelho ao máximo na cultura em que vivem, acabam diminuindo esse evangelho, acabam barateando ou falsificando esse evangelho, porque ao invés de apresentá-lo com a sua integridade, como bons dispenseiros e arautos do evangelho, acabam moldando de acordo com a vontade do cliente. Resumindo um pouco esse pensamento, Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, que fala bastante sobre essa graça barata, essa hipergraça, que começou a aparecer um pouco mais em uma nova faceta hoje, ele diz o seguinte: a graça preciosa, a graça verdadeira, que está em comparação com a graça barata, é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e segue a Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, que ela não é assim qualquer coisa, como essa graça barata, hipergraça que as pessoas falam. Ela custa muito, não que a gente compra ela porque é um favor imerecido, graça é favor imerecido, mas a graça, ela nos impulsiona, ela nos leva a entregar tudo a Deus, não para comprar essa graça, mas como resultado de gratidão, como resultado coerente de vida cristã, de se entregar completamente diante de um Deus tão gracioso como o nosso.
E essa entrega implica em lidar com os seus pecados e se arrepender dos seus pecados. Para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de ler o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 14, que fala algumas verdades preciosas a respeito da real e preciosa graça de Deus. O texto diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar, Ele quer nos purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Muitas pessoas acreditam que Tiago se contradiz com os ensinos de Paulo, mas é exatamente aí que a gente tem a resposta para tudo isso. Lá em Paulo, a gente vê aqui em Efésios que a graça é um favor imerecido e a gente não compra ela. Mas quando a gente olha para Tiago 1 e 2, a gente vê que a verdadeira fé, a verdadeira salvação produz resultados. A verdadeira fé, ela é acompanhada por obras, porque senão ela seria morta. A verdadeira fé, ela é assim como o texto de Tito disse, dedicado à prática de boas obras. E a graça de Deus, além de salvadora, ela é essa grande professora. Ela ensina-nos a renunciar aos nossos desejos e a como viver uma vida agradável a Deus. Por isso, eu gostaria de encorajá-los a reconhecer a graça de Deus, não só por metade do seu significado, mas pelo seu significado completo. Uma graça que nos salva, mas uma graça que nos ensina e que nos impulsiona a viver uma vida agradável ao nosso Deus. Bom, essa foi a minha exposição de hipergraça e um pouco a respeito da graça valiosa ou da verdadeira graça de Deus que a gente pode encontrar aí em Tito e tantos outros textos bíblicos. O meu encorajamento para você é que você não se deixe levar por falsos ensinos, falsas mensagens do Evangelho, mensagens mais ou menos bíblicas, mensagens mais ou menos certas, mas que você possa, como um bom bereano, olhar para a palavra de Deus e ver o que a Bíblia diz sobre graça, o que a Bíblia diz sobre ser amado por Deus, o que a Bíblia diz sobre o meu valor, o que a Bíblia diz sobre perdão de pecados e o que a Bíblia diz sobre santificação, sobre uma vida dedicada a agradar e a glorificar o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.